Aproveitando, vamos falar já ao vivo com a Luciane Miyazaki, que tem mais informações para a gente no meu relógio aqui. Bom dia ainda, Luciane Miyazaki, tudo bem? Qual que é a informação que você tem? Olá, bom dia, Cid. Ainda falando desse pacote de medidas anunciado agora há pouco pelo prefeito Marcelo Bellinati, né? Na verdade, é tudo uma projeção. Ainda ninguém sabe exatamente em números qual o tamanho desse prejuízo. Já se sabe que haverá uma crise econômica, mas tudo é projeção. E aí a prefeitura fez essa projeção aí de uma queda na arrecadação em 2020 de até 100 milhões de reais. Daí o anúncio desse pacote de medidas na tentativa de fechar o ano aí com as contas em dia. Quem explica mais para a gente? Secretário Municipal de Fazenda, João Carlos Pérez. João Carlos, bom dia para você. Essa é a ideia, né? E você estava até comentando, são 3 frentes aí que esse pacote de medidas quer atuar diretamente. Boa tarde, Cid. Boa tarde a todos. Veja, nós trabalhamos com 3 eixos. O primeiro eixo é o ajuste fiscal. Nós estamos apontando para esse ano um déficit da ordem de 100 milhões de reais. Nós tivemos ontem uma informação do Estado que a queda na arrecadação do ICM pode chegar a 3 bilhões e meio de reais. Se houver de fato essa queda na arrecadação do ICM, o município vai perder 24 milhões só com o ICM. Então a nossa ideia é buscar, apresentar um ajuste fiscal que podemos, no final do ano, ter o equilíbrio fiscal garantindo ações na saúde, educação e assistência. Então nós projetamos um déficit de 100 milhões e apresentamos hoje um conjunto de medidas que irão impactar no nosso orçamento na ordem de 81 milhões de reais. Então nós estamos sugerindo, recomendando ao prefeito que faça um contingenciamento da ordem de quase 40 milhões de reais, 80% nós iremos contingenciar de investimentos, mais 15% em custeio. Nós estamos propondo a questão de não termos horas extras, exceto a saúde e assistência, o corte de funções de um benefício ao servidor chamado função estendida, né, a extensão de jornada. Nós temos mais outras ações no sentido de reverter esse déficit, como por exemplo a suspensão do repasse à Capsmel. Nós estamos encaminhando um projeto de lei à Câmara, suspendendo o repasse ao plano de saúde da Capsmel e revertendo os recursos para o Fundo Municipal de Saúde. Hoje o plano de saúde da Capsmel apresenta uma reserva técnica de 42 milhões de reais, então a ideia é direcionar os recursos dessa contribuição ao Fundo Municipal de Saúde. Então, ou seja, é um conjunto de ações visando buscar o equilíbrio fiscal e garantindo políticas públicas na área de saúde, assistência e educação. Carlos, aí vem essa preocupação, né? Porque esse contingenciamento é corte de gastos, você falou aí em 80% aí redução de investimentos. Isso pode comprometer, por exemplo, alguma obra, algum serviço que esteja sendo realizado na cidade, ou então folha de pagamento, por exemplo? Veja, nós estamos trabalhando de forma prudente para evitar a falta de pagamento, para evitar a falta de salário, né? A proposta de você contingenciar 80% do orçamento em investimento, nós vamos manter 20% para dar continuidade às obras que estão em andamento. Nós temos que garantir estas obras. Então, neste momento, é um pacote bem arrochado. Para quê? Para que nós possamos segurar já no início do ano. Porque se nós deixarmos essa situação por muito tempo, nós não conseguimos reverter esse quadro. Mas o que eu posso garantir? Nós estamos trabalhando para garantir salário, garantir investimento nas políticas públicas na área de saúde, assistência, educação e de forma muito prudente e responsável, apontamos uma projeção de déficit, estamos trabalhando para resolver, né, para equacionar esse déficit. Mas é óbvio que nós vamos estar trabalhando mês a mês, monitorando mês a mês. E tomara a Deus que nós estejamos errados, tomara que não haja esse déficit. Mas nós temos que trabalhar com toda a prudência e responsabilidade para que não tenhamos um problema no final do ano. Bom, aí falando um pouquinho então dessa prorrogação de prazo, de impostos e taxas. No entanto, vale ressaltar que são as que vencem a partir de ontem, 30 de março, e prorrogadas até o dia 29 de maio. Perfeito. Veja, nós editamos um decreto ontem e por decreto é possível a prorrogação dos prazos dos tributos que irão vencer. Então esse decreto ele vai pegar os tributos que venceram na data de ontem. Então, a partir da data de ontem, todos os tributos terão vencimento estendido até o dia 29 de maio. E tributos relativos ao exercício apenas, exercício 2020, não entra débitos inscritos em dívida ativa. O que nós temos aí então? Nós temos o IPTU, a taxa de coleta de lixo, a taxa de vigilância sanitária, a taxa de funcionamento. Então, todos esses tributos o contribuinte terá até 29 de maio, sem a incidência de multa e juros. Mas nós fazemos um apelo ao nosso contribuinte, que se possível, faça o pagamento.
faça o pagamento porque nós temos uma situação muito difícil no município e a ideia de nós estarmos postergando o prazo é para atender aquelas pessoas que por conta das restrições do momento não têm a possibilidade de pagar. Mas nós fazemos um apelo, havendo condições, que o contribuinte faça o seu pagamento durante o exercício, né, para que nós não tenhamos aí um problema maior. Já prevendo, então, essa dificuldade de pagamento e também prevendo uma dificuldade na economia para o pequeno e micro, daí essa nova linha de crédito, né? Perfeito. Veja, nós apresentamos um projeto à Câmara. Esse projeto o município irá aportar R$1 milhão no fundo garantidor e a Câmara irá, né, fazer o aporte de R$1 milhão, ou seja, nós iremos colocar R$2 milhões no fundo garantidor. Esses R$2 milhões geram para a economia 20 milhões em linhas de crédito. Então a ideia é abrir linhas de crédito ao pequeno empreendedor, né, aquele profissional autônomo, né, para que ele consiga, então, nesse momento de crise, pelo menos amenizar a sua situação. Nós estamos falando de 20 milhões na economia, financiamento de até R$60 mil, a uma taxa de juros de 0,56 ao mês. Então, uma taxa bem atrativa. Então, esse projeto ele foi concebido junto com a CIL, né, na pessoa do Fernando, mais a Câmara de Vereadores, no intuito de fomentarmos a economia e gerarmos crédito aos pequenos empreendedores. Isso também é uma forma, pensando aí no contingenciamento, né, para diminuir os gastos, tentar fechar aí o ano no azul, mas também aí em relação à população, ao comércio, para a economia girar, para não estagnar ou de repente dar até um passo atrás na economia do município? Perfeito. Veja, nós estamos fazendo aquilo que é possível dentro do município. É uma ação ainda tímida, né? Mas é importante que haja participação do governo federal, do governo estadual, ações articuladas, mas aquilo que é possível na esfera municipal, nós vamos trabalhar para minimizar a crise, tanto em relação aos empresários, quanto ao nosso contribuinte, né? E ao mesmo tempo prezando pelo equilíbrio das contas públicas, para que nós possamos honrar os nossos compromissos até o final do exercício. Então, são 3 eixos, né? Um eixo focado à economia, ao empresário, um eixo focado ao nosso contribuinte e também um eixo aí de ajuste fiscal, prevendo então aí um déficit, né, inicial de 100 milhões, nós estamos trabalhando para reverter. Tá certo, então, secretário, muito obrigado pelas informações. Cid, lembrando que hoje à tarde tem uma coletiva, nova coletiva com o prefeito Marcelo Bellinati, que deve atualizar os números do novo coronavírus, então, em Londrina. Até já. Luciane, quero aproveitar que você está com o secretário ainda, eu quero fazer uma pergunta para ele, né? Até porque tem as pessoas mandando mensagem que não entenderam ainda, então só para deixar bem claro aqui, o pessoal mais manda pergunta para mim, é o seguinte: Cid, mais o IPTU. O IPTU já está bem esclarecido, ele já falou que vai estender o prazo ali até para maio, né? Até o final de maio ali, para as pessoas que têm que pagar agora, vão pagar então até o final de maio e não vai ter juro algum, não vai ter problema nenhum para essas pessoas. Mas uma coisa é uma pergunta que eu vou fazer agora, que é pessoal, que vem na cabeça aqui agora, falando, deixa eu perguntar para o secretário. A gente está vendo muitas medidas sendo feitas pelo município, medidas importantíssimas. Então, a gente está vendo o prefeito, o presidente da CIL, o secretário de Fazenda, reuniões e mais reuniões para arrumar alguma alternativa para não deixar o povo na mão. O povo passar dificuldade, os comerciantes terem que fechar os seus estabelecimentos comerciais. Mas pergunto para o secretário, eu sei que não depende só dele, depende de uma gama de profissionais, né, de estudos e também de outros patamares, mas se existe a possibilidade, já que a gente está falando em preocupações do município para não ficar com esse déficit e não deixar também de dar o mínimo do serviço público para a população, se nessas reuniões já se falar em algum momento da redução do próprio salário do prefeito, dos vereadores, porque isso arrecadaria muita grana no final do ano. Eu imagino isso, né? Se em algum momento eles pensaram dessa forma aí, porque a população também me pergunta e eu estou fazendo essa pergunta aqui para ele. Ok, Cid, eu vou repassar a pergunta. João Carlos, o Cid tem uma dúvida, né? Que de repente nem seja da sua alçada, mas enfim, se durante as reuniões aí nessa questão de economia discutiu-se a possibilidade, por exemplo, de redução de salários, não dos servidores, mas, por exemplo, do prefeito, do vice, do secretariado, dos diretores, aí, alguma vez foi cogitada essa possibilidade? Veja, Cid, nós estamos trabalhando dentro de um planejamento, né? É óbvio que se houver uma necessidade mais, né, se a gente tiver que atuar de forma mais firme, nós vamos trabalhar com essa hipótese. Hoje nós não cogitamos isso. Nós temos um planejamento. Se o planejamento ele for, se nós tivermos sucesso em relação a essas ações, nós não teremos problema nenhum, né? Nós estamos trabalhando com um déficit de 100 milhões, sendo muito prudente, muito realista, né, com muita responsabilidade, mas a gente não descarta nenhuma possibilidade. Nesse momento, o nosso foco é encerrar o ano, cumprir, fazer com que esse projeto, esse plano de ações seja bem sucedido e que nós não tenhamos problema. É esse o nosso foco agora.
Digamos que aí, se não der certo tudo isso, aí pensa-se nessa possibilidade também. Nós temos inúmeras outras opções, né? De analisar a questão das funções gratificadas, dos cargos comissionados, enfim, outras situações, mas não cabe neste momento, né? Neste momento nós estamos trabalhando com essa projeção de 100 milhões e, se tudo correr bem, nós vamos fechar com equilíbrio. A nossa ideia é chegarmos no final do ano com equilíbrio, atendendo a LRF e garantindo políticas públicas essenciais. É esse o nosso foco agora, né? Nós vamos monitorar mês a mês e, havendo necessidade de apresentarmos outras ações, nós iremos apresentar. Tá certo, então muito obrigado pelas informações. Bom, por enquanto, Cid, não se cogita essa possibilidade, talvez lá na frente. Beleza, Lu, muito obrigado pelas suas informações. Agradeço ao secretário também, que gentilmente atendeu ao nosso pedido, veio aqui na frente da TV Tarobá nos atendendo. Obrigado, Lu. A Luciane Miyazaki volta a qualquer momento com mais informações ao vivo aqui no nosso Tarobá Notícia, né? Até porque eu fiz essa pergunta, fiz questão de perguntar, porque é o seguinte, a gente vê tantas medidas, né? A gente só vê falar de coronavírus, a gente vê de tudo. Hoje é o mundo falando do novo coronavírus. E o mundo falando também do impacto para a economia mundial. Não estou falando em específico mais da cidade de Londrina, entendeu? Estou falando do mundo. Só que eu também queria ver algumas medidas serem tomadas para ajudar a população na economia, claro que estão fazendo. Aqui em Londrina, voltando aqui agora, essa medida da CIL com a prefeitura para auxiliar os pequenos empresários, né, com esse empréstimo, se dizer assim, com um empréstimo no valor de R$60 mil e com juros bem baixos que vão... Mas essa grana vai ajudar muito, vai ajudar bastante, né? Só que tem um porém. Para pensar você em casa, para pensar. Quanto que o município gasta com salários hoje, com a mordomia dos vereadores? Faça uma conta aí. A gente podia até preparar um material desse aí, daqui para o final de semana, para ver quanto que o município gastaria, né? Ou deixaria de gastar e economizaria com a redução no salário hoje dos vereadores. Quanto que o Estado paranaense ia economizar com a redução do salário dos nossos deputados estaduais? Faz a conta. Porque você sabe que um deputado hoje ganha mais de R$30 mil por mês de salário limpo, 30 mil reais por mês é muita grana, mas muita grana mesmo, dá para qualquer um viver muito bem. E tem um porém, ele não paga roupa, ele não paga combustível, ele não tem que pagar funcionário, ele tem a tal da verba do gabinete, que é mais uma grana sensacional, que ultrapassa seus R$100 mil para a verba de gabinete. Mas os nossos deputados trabalham tanto assim para merecer tanto dinheiro, porque você repara, ele tem tudo, tem a verba de gabinete do deputado, ele tem quantos? Tem mais de 30, cerca de 30 funcionários. Não gasta absolutamente nada, passagem aérea tudo de graça, tudo por nossa conta, passagem aérea, combustível, carro, moradia, hospedagem, tudo isso é por conta de quem? Do povo paranaense. Então, se reduzir, se cortasse só essa verba de gabinete, deixar só o salário deles, então, para não chorarem muito, e daqui a pouco não virem alguém ligar aqui enchendo o saco na TV falando que eu estou falando disso. Que daqui a pouco vai vir algum xarope encher o saco aqui também. Então, só para não ficarem muito bravos, corta só a verba de gabinete dos deputados estaduais. Faz a conta aí. Quanto que o Estado ia arrecadar? Agora vamos subir um pouquinho a mais. Vamos para os deputados federais. Quanto que a União, aquele monte de deputado, aquele monte que só faz vergonha, que não faz nada para o povo, faz um servicinho aqui, mas trabalha um dia e fica logo mesmo 364 sem fazer nenhuma. É essa bem a realidade. Faz a conta de quanto ia deixar de gastar. Olha o baque. A gente está falando de um baque na economia aqui, que é algo assustador. É algo assustador que a gente está falando aqui, do que o município, o Estado, a União vai gastar agora com construção imediata de hospitais para atendimento dessas vítimas de coronavírus. Entendeu? Olha o que gastar também para pagar o funcionalismo público, vai gastar para resolver o problema de saúde, equipamento o IPI necessário para cada profissional, ou seja, é muita grana. Só que a gente vê também muito dinheiro sendo jogado no lixo para quem não faz porcaria nenhuma para nós. Pensar dessa forma, fazer uma materinha também para a gente ver qual seria o baque financeiro até o final do ano. Fala só até o final do ano só, não precisava ser o resto do mandato não, até dezembro já.
Só até dezembro, vamos fazer uma continha aí, básica. Porque já que com essa crise, o empresário vai ficar sem receber. O funcionário, muitos deles vão ser mandados embora. E daí nós estamos falando de prejuízo para todo o povo brasileiro e os caras continuam com a mesma mamata? Aí não, né, filho? Aí também não, né? Ou eu estou falando besteira aqui, ou estou falando coisa errada. Porque é só o povão que está sendo afetado, é o empresário e o povão. Mas lá em cima, onde manda-se tudo, até agora não ouvi falar em crise, porque o deles vem no bolso da mesma forma. Então, vamos começar a pensar de uma outra forma diferente também, né? É o que nós esperamos. Tenho fé que eles vai ter um momento que eles vão dar uma virada de chave aí, vão de repente escutar o que o Cid Ribeiro está falando aqui.